Eu. Bom, pessoal, bom dia. Agora nós teremos a nossa aula de funções e inequações, aula 21 e 22 da página 12. Eu quero ressaltar uma coisa muito importante para vocês, que todas essas aulas que eu estou dando para vocês, elas estão disponíveis também lá no YouTube, se caso vocês queiram reassistir aí, né? Vê-las de novo, tirar algumas dúvidas, ou se porventura você não conseguiu fazer sua anotação da aula, você conseguir depois estar lá fazendo suas anotações. Acho que é importante você estar acompanhando, dar uma olhada novamente, principalmente porque eu estou colocando as atividades do dia, essas atividades que aparecem aqui para vocês, tá? Eu estou colocando elas disponíveis até meia-noite. Então, as atividades de hoje, essas aqui, vocês têm até meia-noite para fazer. Vale ressaltar um ponto aqui importante, tá? A tarefa mínima, essa aqui que eu deixo como tarefa para casa, ela é para vocês fazerem no plural, como havíamos conversado anteriormente aí sobre resolver as atividades no plural, tá? Então, vamos fazer, estudar direitinho para que todas as coisas funcionem, né? Apesar da nossa distância. Vamos começar a nossa aula. A nossa aula é bem interessante e eu quero começar falando para vocês o seguinte: em matemática, nós temos três estudos que se parecem muito e às vezes a gente confunde eles. E às vezes até a forma de resolver é bem similar. Esses conteúdos que nós temos em matemáticas que são parecidos serão o seguinte: ó, é o conteúdo de equação, o segundo conteúdo é inequação, que a gente estuda, né, durante aí o ensino médio. Ambos a gente vê, esses dois aqui a gente vê no fundamental e no médio. E esse terceiro aqui é com mais peso no médio, tá? Que é função. São três conteúdos interessantes aí que aparecem para a gente. O que nós vamos estar estudando agora? Primeiro, a gente precisa relembrar que a equação ela tem como ponto principal a igualdade. Vai ter alguma expressão aqui, uma outra expressão, porém, o que mais chama a atenção no conceito da equação é que tem a igualdade aqui. Já no caso das inequações, o ponto-chave aqui é o seguinte: nós vamos ter uma expressão do lado esquerdo, uma expressão do lado direito, e o que separa as duas expressões é uma desigualdade. Ela pode ser a desigualdade maior, pode ser a desigualdade menor, a menor ou igual, ou maior ou igual, ou menor ou igual. A gente tem quatro desigualdades que podem ser utilizadas aí para representar uma inequação, e tudo, claro, depende do problema, do exercício, do exemplo que é proposto para ser resolvido, tá? E por fim, a função. A característica marcante da função é que vai aparecer f de x igual aqui alguma expressão. Lembrando que o x aqui, ele é supérfluo, tá? Na verdade, a gente pode ser qualquer variável aqui, mas é clássico na matemática utilizarmos o x, lembrando que também pode aparecer aí a variável y como sendo a substituição do f de x para as funções. Em resumo, nós temos três conteúdos que são parecidos e que muitas vezes a forma de resolver cada um deles é similar, se não igual, tá bom? Mas que são conteúdos distintos. A aula de hoje nós vamos estar juntando esses dois conteúdos aqui, ó. Inequação e função. Nós vamos ver o que acontece quando a gente utiliza essas duas coisas. Se vocês abrirem na página 12 do livro de vocês, do capa, vocês vão perceber que nós vamos ter expressões como f de x maior que zero, maior ou igual a zero, menor que zero e maior ou menor ou igual a zero, tá? Nós vamos aprender a resolver funções do segundo grau quando estão associados a inequações, tá bom? Em outras palavras, a gente vai encontrar as raízes das funções e nós vamos depois verificar o que acontece com as nossas funções, com as nossas soluções de funções. Bom, então nós vamos juntar esses dois conteúdos aqui num só.
Só que vale ressaltar que o nosso ponto aqui é indicar que nós vamos estar utilizando funções do segundo grau. Então, uma função do segundo grau é uma função que possui x², tá certo? Na forma completa, nós vamos ter ax² mais bx mais c, certo? Então, nós vamos... Primeiro, o que nós vamos fazer aqui? Ó? O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é encontrar o delta, que vocês sabem é b ao quadrado menos 4ac, certo? E vale destacar que a gente já estudou isso aqui ao anterior, tem um vídeo lá no canal sobre ela também, tá? A gente tem que destacar 3 pontos aqui no delta de uma função do segundo grau. O primeiro ponto é, se o delta for positivo, tá? Nós temos, ó, x1 e x2, certo? Nesse caso aqui, eles são diferentes. Se o delta for igual a zero, nós vamos ter o seguinte, x1 ele vai ser igual a x2, ou seja, só vai ter uma raiz. E se o delta for negativo, tá? Não existe x1 nem x2, tá? Não existe x1 nem x2. Então a gente tem esses três pontos aqui a destacar, que é em relação ao delta. Se existir delta, tá? Se não existir, aí eu vou ensinar para vocês depois o que acontece. Existindo delta, o que vai acontecer? Né? Aí a gente calcula o x1 e o x2 da maneira clássica que a gente está acostumado lá na equação do segundo grau, que é o quê? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é a fórmula aí que a gente está mais do que acostumado em resolver. E aí ele vai estar condicionado à existência, e a quantidade de x aqui está condicionada ao valor do delta. Tá? Então, calculou o delta, a gente sabe mais ou menos como que vai funcionar a nossa equação. Então, é isso aí. A nossa função do segundo grau, ela vai ter isso que a gente vai resolver. Primeiro, o delta, depois o x1 e x2, a gente vai calcular eles. Passo básico que a gente tem de resolver. Agora, na nossa aula, a gente vai estar associando o quê? A gente vai estar associando a nossa função do segundo grau, tá? Aquela ax², ó, e que é isso aqui, a nossa função, ax² mais bx mais c. Só que aqui a gente vai estar associando ela, por exemplo, vamos pegar como base o maior do que zero, tá bom? Vamos pegar como base o maior que zero. Nisso aqui a gente tem que ficar atento às 3 situações. Então, antes do maior que zero, vamos analisar o gráfico, tá? Vamos pensar no seguinte. O gráfico da nossa função, ela tem algumas características. Ó. Eu vou fazer aqui só o eixo X para a gente entender como o que acontece aqui na nossa função. Primeiro, a nossa função, como vocês já sabem, ela pode ser, se o A é negativo, se o A é positivo, então a nossa função ela tem a concavidade voltada para cima. E se o A é negativo, ela tem concavidade voltada para baixo. Isso quando nós analisamos o A. Então é essa situação aqui que pode acontecer quando eu analiso o A, ou para cima ou para baixo, tá? Agora, ao invés do A, vamos analisar o que acontece com a nossa equação, com o gráfico da nossa função, em relação ao delta, tá? Porque o delta também influencia no gráfico da nossa função. E aí a gente vai ter 6 gráficos que podem, 6 formas que o gráfico pode ocorrer, tá? Nessa de cima aqui nós vamos analisar nessa primeira linha, né, nessas 3 primeiras linhas, nós vamos analisar o A sendo maior que zero. Nas 6 de baixo, o A menor que zero, tá? Só para destacar, A positivo, ele sempre vai estar com concavidade voltada para cima, e o A negativo, né, nas 3 de baixo, ele vai estar com concavidade voltada para baixo. Bom, a primeira situação que eu vou descrever é quando o delta, gente, ele é positivo. Aí vamos voltar aqui, ó.
delta positivo, existe x1 e x2 e eles são diferentes. Então, graficamente, o que vai acontecer com a nossa função é isso aqui, ó. Aqui nós vamos ter o nosso x1 e aqui nós vamos ter o nosso x2, tá? Agora, na segunda situação, é quando o delta é igual a zero. Só vai ter x1 e x2 vão ser iguais. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. x1 igual a x2. Só vai ter uma única solução. E, né, só ressaltando isso aqui, ó, delta igual a zero. E aí, na última situação, o delta menor do que zero, delta negativo. Quando o delta negativo, lembre-se que a gente, quando é equação, tá? Quando é equação, isso aqui, ó, lembre-se o seguinte, quando é equação e o delta negativo não tem solução, mas tem que tomar cuidado. Nós não estamos trabalhando com equação, e sim com funções e inequações. Então, não significa que não vai ter solução, tá? A gente tem que analisar, depois a gente vai analisar se vai ter solução ou não. Então, se for positivo, ou melhor, se for delta negativo, ele não toca no eixo X. Observação, muito importante, eu estou analisando, tá? Só o comportamento no eixo X. O eixo Y não é importante para a gente analisar o estudo da inequação. Então, isso aqui tem que ficar bem claro. O eixo X, que é o ponto principal aqui. Então, essas três colocações que eu acabei de fazer aqui para vocês, tem que ficar bem claro, tá? Delta positivo, duas raízes, delta igual a zero, tá? Que é um igual a zero, uma única raiz, delta é menor que zero, não existe x1 nem x2, tá? Então, ele vai ficar, ele não toca, ele não passa no eixo x. Agora vamos fazer o contrário, ó. Nós vamos fazer com os mesmos deltas, tá? Mas com o A negativo. O que vai acontecer? Se o A é negativo, a única diferença é que a concavidade vai ser voltada para cima, tá? Melhor, desculpa, para baixo. Mas vai ter as mesmas relações, ó. x1 e x2, aqui x1 igual a x2, aqui não vai existir x. E isso aqui, ó, tem que ficar gravado na mente de vocês. A positivo para cima, A negativo para baixo, independentemente de quem seja o delta. Porque na prática, o que nós vamos estar fazendo para resolver os problemas? Vamos então aos exercícios. Se vocês abrirem aqui, vamos primeiro abrir aqui a Bienal, só para indicar para vocês aqui, ó, tem várias informações aqui, tá bom? Várias informações. E o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Vou fazer alguns exemplos para mostrar para vocês o que na prática desse estudo a gente faz. Então vamos pegar como exemplo aqui, ó. Vamos pegar o seguinte, ó. Nós queremos resolver essa continha aqui, ó. X quadrado mais 2x mais 1. Vou pegar aqui mais 1 não. Vou pegar mais... Vamos pegar aqui mais 5. Não sei nem se vai ser bonitinha essa solução. Mas vamos pegar isso daí. Vamos pegar aqui, ó, maior que zero. E aí nós vamos resolver. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular o delta, tá? E aí a gente quer saber o seguinte. Quando a gente tem expressões dessa forma, deixa eu abrir aqui a apostila para mostrar um negócio para vocês, tá? No exercício, ó, vocês vão observar isso aqui, ó. Maior que zero e maior ou igual a zero, tá? Então, vocês vão pegar essas funções aqui e analisar nesse formato que está aparecendo aqui, para verificar, tá? E é isso que a gente vai fazer agora com essa função aqui, ó. Então, primeiro é o delta. O delta dessa função aqui, ó, b ao quadrado, lembrando, a, b e c, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Ou seja, é 4 menos 20. Vai dar menos 16. Ó. Então, essa daqui vai recair nesse caso aqui, ó, delta
negativo, né? Delta negativo. Então não tem x1 e x2. Então, se não tem x1 e x2, ó, não existe x1 e x2 não existe, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou direto para o meu gráfico. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. O gráfico da minha função. E aí, como o delta ele é negativo, significa dizer que o gráfico da função ele vai fazer isso daqui, ó. Já que o a, meu azinho aqui, ó, ele é o x quadrado, ele é positivo, então concavidade voltada para cima. Aqui vale ressaltar o seguinte, ó. Quando eu vou analisar a solução da minha função, eu tenho que analisar isso daqui, ó. Tá vendo que a minha função está pedindo quais são os valores positivos? Se você observar, ó, o positivo é em cima do x e o negativo fica embaixo. Ó. Se você analisar, todo mundo aqui é positivo. Ó. Todo mundo está acima do eixo x. Então, nesse processo aqui, a gente vai dizer que a nossa solução, tá? Nesse caso aqui, a solução é todos os reais. Por quê? Porque todo mundo está acima do eixo x aqui. E aí, nós temos uma função bem interessante. Agora, deixa eu pegar uns exercícios aqui. Deixa eu pegar uns exercícios prontos aqui. Porque geralmente os exercícios prontos, os caras fazem algumas coisas, eles fazem algo mais bonitinho aqui para a gente analisar. Vamos pegar. Deixa eu pegar aqui. Vamos considerar essa função aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Essa função aqui. Ó. Nós vamos pegar essa função aqui. Ó. F de x igual a 9 menos x quadrado. Eu vou resolver passo a passo aqui, mostrando para vocês o processo de resolução dela. Então, se a minha função é essa aqui, ó, f de x igual a 9 menos x quadrado. Aí eu vou escrever ela no modelo padrão. No modelo padrão, nós estamos acostumados com a nossa função. E aí, ele quer... aí eu vou fazer separado, vou analisar todas as soluções possíveis. Que ele não pede ali maior nem menor, mas a gente vai usar essa função. Quando a gente tem uma função dessa forma aqui, para vocês não se confundirem, coloquem ela, tá? Na forma padrão. Se vocês observarem, essa função ela não possui o b. Ó. O a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 1 e o c vale 9. Tá? É isso que tem na nossa função. E aí, a gente vai calcular o delta. Então, como que fica o delta? Ó? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nosso delta vai dar 0, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 9, 36. Então, o meu delta aqui deu 36. Que legal, porque o delta deu positivo, então tem duas raízes. Eu vou fazer bem simples, ó. O x é menos b, ou seja, menos 0, mais ou menos raiz de 36, sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes menos 1. Então, isso aqui vai dar para a gente, então, mais ou menos raiz de 36, né? Na verdade, o mais ou menos raiz de 36 vai dar mais ou menos 6. Se eu substituir o valor. Então, mais ou menos 6 dividido por menos 2. Então, a gente vai ter que o nosso x1 ele vai ser menos 3 e o x2 vai ser mais 3, tá? Então, aqui nós temos aqui as nossas duas raízes, o x1 e o x2. Bom, aqui é interessante, observem que eu não coloquei semelhante a essa aqui, ó, que eu coloquei maior, porque aqui nós vamos analisar as 4 soluções, as 4 possíveis perguntas que poderiam surgir com essa questão, tá? Vamos supor no primeiro caso que a nossa função ela tivesse sido pedida da seguinte maneira, ó.
que fosse f de x, tá? Vou colocar aqui, maior do que zero. Vou colocar nesse formatinho aqui primeiro. Então, se tivesse pedido maior do que zero, iria acontecer isso aqui, ó. Vamos fazer aqui o primeiro caso. F de x maior do que zero. Então, nesse primeiro caso, ficaria assim, ó. Que eu teria o meu eixo x, tá? Esse aqui seria o meu eixo x. E aí o gráfico da função ficaria assim, ó. Com cavidade voltada para baixo, ó. Porque o a é negativo, é menos 1, então com cavidade voltada para baixo, dessa forma. Aí eu teria o quê? Lembrando uma coisa muito importante, em cima do eixo x é positivo e embaixo do eixo x é negativo. São duas informações que a gente precisa. E aí eu faria o quê? Aqui seria o meu x1, que é o menos 3, e aqui ó, é o meu x2, que é o mais 3. Bom, se a minha função ela quer valores positivos, aí eu vou observar que os valores positivos estão aqui, ó, na minha função. Como a solução é do x, né, do eixo x que a gente precisa, aí eu vou pegar esses pontos aqui, ó, esse daqui até aqui, certo? Do menos 3 ao 3 vai ser minha solução. E aqui é onde vai entrar, vai começar a fazer sentido para a gente. Ou a gente escreve assim, ó, solução x pertencente aos reais, tá? Tal que x está entre menos 3 e 3, a gente escreve assim, ó. Como aqui é maior, então vai ficar menor e menor aqui, ó. Então a gente quer todas as soluções positivas, e o positivo está acima do eixo x. Se eu quisesse, por exemplo, vou até fazer aqui o segundo caso para vocês entenderem melhor a forma da solução. No segundo caso, vamos supor que eu queira o f menor do que zero. Então, se eu quisesse o f menor do que zero, eu faria isso daqui, ó. O processo é o mesmo, o gráfico é o mesmo, o que muda é o seguinte, ó. Se eu quero o negativo, né, eu vou analisar que o negativo vai ser aqui, ó, abaixo do eixo x, ó, seria essa parte aqui, ó. Ou seja, a minha solução é negativa daqui para cá e daqui para cá. Por quê? Porque aqui dentro, ó, aqui dentro ela é o quê? Ela é positiva, ó. Aqui dentro ela é positiva, mas aqui fora, ó, ela é negativa porque o gráfico passa para baixo do eixo x. Então, a minha solução seria o quê? A minha solução seria x pertencente aos reais, tal que aqui, ó, o x ele tem que ser antes do menos 3, a gente escreve assim, x menor do que menos 3, e x tem que ser maior do que 3. E aí a solução fica desse formato. Observe, a gente fez dois casos diferentes só utilizando aí a ideia do x. Só mudar o sinal da desigualdade, ó, aqui era maior que zero, aqui menor do que zero, eu tenho duas contas de... A análise é a mesma, a conta da raiz é a mesma, ó, x1 e x2, porém, na prática, na hora de montar a solução, elas são descritas de maneiras diferentes, tá? Então, Professor, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Diga. quando o senhor montou a solução, não seria correto colocar menor ou igual ou coloca só o menor? Menor, porque isso já vai trazer para a gente o terceiro e o quarto caso, tá? Que é o seguinte, ó. Deixa eu explicar para você por que é assim, ó. Então vamos pegar, por exemplo, o terceiro caso como sendo o f maior ou igual a zero. A diferença do maior ou igual a zero e do maior que zero é justamente na hora de você montar a solução. Lá. Por quê? Porque a solução do maior do que zero ela é igualzinha à solução do maior que zero, tá?
Só que a diferença vai entrar agora, que é o seguinte, na hora de você escrever essa parte aqui, em vez de você escrever menor, você vai escrever menor ou igual. Entendeu? Tranquilo. Aí aqui o quarto caso seria equivalente a esse, ó, tá? O quarto caso. Aqui, ó, nessa parte aqui, em vez de escrever só menor, a gente escreveria menor ou igual e, desse outro lado, maior ou igual. Essa é a única diferença entre a solução do maior e do maior ou igual. Você, quando só for maior, você vai pôr só o sinal sem a igualdade e quando for menor, você vai escrever a solução, tá? Quando for maior ou igual, você vai escrever a solução com o menor ou igual, o maior ou igual, tá? Você vai ter que colocar o igual junto, desde que ele satisfaça essa relação aqui. Alguma dúvida? Professor, mais uma. Eu não posso fazer, tipo assim, igual no final, o conjunto de solução é igual a menos 3 e 3? Não, você pode. Deixa eu explicar para vocês. Existem várias formas de a gente escrever a solução. Aqui, geralmente, eu mostro para vocês essa aqui, tá? Que é essa aqui, ó. X pertencente aos reais. Ele está dizendo isso aqui que x é um número real. A barra significa tal que, né? X pertence aos reais, tal que. Por exemplo, vamos supor que. Vamos pegar aquele primeiro caso. Menos 3 menor ou igual que x. Significa dizer que x, ó, nesse formato aqui, significa dizer que x ele está entre menos 3 e 3. Então, uma outra forma de escrever a solução, ó, se tiver menor ou igual, a gente vai escrever o post-its assim, ó, menos 3 até 3. Se tiver o igual. Vamos supor que não tenha o igual, né? Seja só o menor ou o maior. Se tiver só assim, ó, na solução, menos 3 menor do que x menor do que 3, então, na solução eu tenho que escrever dessa forma aqui, ó, com o colchetes aberto, tá? Menos 3 seria para o lado contrário, até 3 assim. Se acontecer de um lado, tá? De um lado ter o menor ou igual, mas do outro ter só o menor, aí você escreve a solução assim. Do lado que tiver o igual vai estar para o lado de dentro e do outro lado vai estar aberto. Porém, vale ressaltar ainda que se a solução for tiver nesse formato aqui, né? X pertence aos reais, igual foi a solução negativa lá, em que nós temos aqui x menor do que menos 3 e x, ou x maior do que 3, por exemplo. Tiver separado assim, como que faz? Aí aqui a solução ela precisa ser escrita da seguinte maneira. Para esse primeiro lado, ele vai ficar assim, ó, de menos infinito até menos 3, se tiver igual o lado contrário. Para juntar essas duas coisas, a gente usa união. União, tá? De x igual a 3 até o mais infinito. Até o mais infinito. E aí, post-its aberto. Deu para entender? Então, Então é só analisar em qual situação se aplica melhor a solução, né? Eu, em particular, prefiro essa primeira forma que eu acho mais bonitinha, né? Essa segunda forma aqui, essa que usa colchetes e tal, eu acho ela mais feia. Eu prefiro utilizar essa daqui com x pertence aos reais, eu acho ela mais clássica, certo? Tranquilo, professor. Bom, deixa eu reforçar uma coisa para vocês. A Nilza me passou hoje de manhã que o simulado está disponível e que vai valer ponto. Então, façam um simulado, treinem, tá? Para vocês mesmo, tá bom? E, bom, essa é a nossa aula. Vocês podem pegar outros exemplos, porém, vocês já têm os exercícios para fazer, façam ele, tá? Deixa eu explicar para vocês, ó, essa questão 2, que é uma questão que caiu no concurso da Polícia Federal e que provavelmente ele vai cair como algum exercício aí de vocês, tá? Exercício aí de plural. Eu não lembro se é no caderno K ou se é no caderno Alfa, mas eu acho que é no Alfa, que foi o que eu dei aula no passado com ele. É o seguinte, ó.
Considere o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea em gramas por litro de uma pessoa em função do tempo, em horas. Seja expresso por N igual a isso aqui, ó, a essa função. Menos 0,008 t ao quadrado menos 35t mais 34. Observe que isso aqui é uma função do segundo grau, porque a variável está ao quadrado. Considere ainda que essa pessoa começando a ingerir bebida alcoólica a partir do tempo inicial T0, tá? Partindo de um estado de sobriedade e que tenha parado de ingerir bebida alcoólica num tempo inicial 1, né? Tempo 1, voltando a ficar sóbria no tempo 2. Considere, por fim, a figura acima, que na verdade está abaixo, essa aqui, né? A figura abaixo, que apresenta o gráfico dessa função durante o intervalo de tempo de 0 até o tempo 2. Com base nessas informações e tomando 24,3 como valor aproximado para a raiz quadrada de 589, julgue o item A. Item A. O nível de concentração de álcool na corrente sanguínea da pessoa em questão foi superior a 1 grama por litro por pelo menos 23 horas. Então vamos lá. Bom, a solução do problema é a seguinte: a gente pega a função, nós vamos montar a inequação e aí nós precisamos saber se o número, né, se o valor de bebida alcoólica lá é maior do que 1. Então, se é maior do que 1, a gente vai analisar isso aqui, ó. A função que é dada lá em cima, ó, maior do que 1. E aí nós vamos resolver essa conta. Aqui não mostra que o cara fez, ó, ele multiplicou por 1000 dos dois lados. Para quê? Para tirar essa vírgula daqui, ó. Então, quando ele multiplica por 1000, esse númerozinho aqui, bonitinho aqui, ó, vira 8 e o 1 vira 1000. E aí ele passa o menos 8 para o outro lado aqui, ó. Quando passa o menos 8 para o outro lado, dividindo, o que vai acontecer? 1000 dividido para menos 8, 125. E aí, a gente vai ter essa expressão aqui. Ó, t ao quadrado repete essa parte aqui, e aí o 1000 dividido para 8, 125. Passando o 125 para o outro lado, né, já que ele está negativo, passa somando, então fica isso daqui maior do que zero. Aí calculou-se o delta, igual a gente fez naquele exemplo, né, calculou-se o delta, ó, deu 589, por isso que a informação do texto aqui, por mais longa que ela seja, ela é útil porque ele fala para a gente usar 24,3 como aproximação dessa raiz quadrada, já que não tem exata. E aí é só substituir os valores. Depois que substitui os valores, calcula-se o T1 e o T2, né? Unindo duas linhas, dá esses valores aqui. E aí a gente tem aqui a solução. Ó. X está entre 5,35 e 29,65. E aí a diferença entre eles vai ser de 24,3. Se você observar, ó, ele fala que nesse consenso aqui, a gente precisa saber se vai ser maior do que 1. Se a gente analisar direitinho, a relação entre as duas raízes quadradas vai ficar assim, ó. Como o A é negativo, deixa eu abrir um novinho aqui, como o A é negativo, quando a gente fizer a nossa função, ele vai ficar assim, ó. Esse aqui é o tempo 1, esse aqui é o tempo 2. Quando a gente calcula se o A se isso aqui é maior do que 1, é a mesma coisa de calcular se ele é positivo. E a relação positiva é aqui em cima, entre o T1 e o T2. Ou seja, acima vai dar positivo para o valor testado. Logo, a alternativa, né, o item A, ele está correto. Alguma dúvida? Não, senhor. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, por exemplo, de como que essa noção de inequação ela se aplicaria aqui, tá? Lembrando que, por exemplo, quando estuda-se contabilidade de empresas, uma das coisas que a gente pode utilizar para verificar quais são os valores de solução para um lucro positivo ou para gasto negativo, enfim. Para envolver essas noções, a gente utiliza essa noção de inequação, não só com função do segundo grau, mas com funções mais complexas, tá? Funções trigonométricas, funções que envolvem raiz quadrada, enfim, funções que se aplicam lá
nessas áreas. E aí, como vocês já devem saber, né, está chegando ao fim da aula. E vou parar aqui, interromper a gravação. E até mais, pessoal.